Pois bem, vamos dar início à nossa aula Dores e Recursos dos Traços de Caráter, Análise Corporal e Caminho para a Cura. Quando eu entendo o que está me impedindo, quando eu entendo qual a dor que está por trás das minhas atitudes, das minhas ações, o que está me amarrando, eu consigo me propor ali um caminho de cura em transformação. A análise corporal, sabemos que é uma filha da psicanálise, veio da psicanálise com William Reich, aprofundada por Alexandre Lowen, que traz para a gente uma aproximação maior de corpo, emoções, né? O corpo guarda memórias emocionais, tensões, postura e couraças. A dor emocional se transforma em defesa do corpo e nas relações. Quando a gente entende que o nosso corpo não é só o formato, mas como a gente se expressa, porque quando nós nos expressamos, nós estamos nos defendendo, nos guardando. Os traços de caráter é uma defesa do nosso psiquismo, guardando-nos de voltar à dor inicial. O esquizoide, de voltar à rejeição, de voltar a sentir aquele desconforto de existir e ser rejeitado, de existir e ser aniquilado. O oral, ele cria muitas conexões, porque ele tem medo de voltar à dor do abandono, de ficar sozinho. É sempre quando a gente entende que eu estou me defendendo, que eu estou me protegendo, a gente consegue até se conectar melhor com essa dor dentro de nós. Então, esses foram os caras que mais deram ali, deram corpo, nome à análise corporal. E aqui nós temos os 5 traços de caráter, né? Criei aqui essas figurinhas para que a gente tenha ainda mais noção do formato de cada corpo. Aqui nós temos um esquizoide, com esse olhar desfocado, meio distante, não ver ninguém no mundo da lua, trancado nele mesmo. Um oral aqui, um olhazinho pedindo aconchego. O psicopata é aquele desconfiado e tem esse olhar desafiador. Como ele se sentiu enganado na infância, ele está sempre atento. Porque de onde que vem essa desconfiança? Ele está se protegendo de prováveis ataques, de prováveis traições ou de momentos onde ele possa de novo sentir aquela dor de ser enganado. Quando a mamãe chamou para tomar um banho, e ele achou que era aquele banho gostoso, e ela deu aquele castigo por ele ter sido desobediente lá atrás. Quando ele pensou que ia ganhar um doce, ganhou umas palmadas. Então ele se sentiu ali enganado pelas pessoas que ele mais confiava. E olha aqui a figura do Mazoca, sempre de mochila, né? O masoca é aquele que aprendeu a reter, a guardar as coisas. E essa é um ponto bem interessante. Todo masoquista, ele sempre anda com coisas. O masoquista, ele sempre tem tudo na bolsa. E ele tem tanto para ele quanto para os outros. É aquela mulher que anda com mais do que o essencial, e os homens, ele tem mesmo uma mochila, ele tem uma coisinha, ele tem tudo, ele tem aquele kit de necessidades básicas, e ele tem ali duas, uma para ele e a outra para alguém, se precisar, né? E nós temos aqui essa pessoa toda alinhada, rígida, séria, muito competitiva e que também se maltrata um pouco, porque ela exige muito de si mesma, que é o rígido. Então, temos aqui as dores. Nós temos aqui as dores padrões de cada um. O esquizoide é o medo de existir, o oral é a carência afetiva, o psicopata, o medo de ser enganado, o masoquista, a repreensão foi quem formou o masoquista, né? Lá de 2 anos e meio, quando ele começa o desfraude, né? E o rígido, pelo medo da exclusão e da traição. Quando ele começa, lá nos 3 anos de vida, quando ele começa a desenvolver a energia sexual, vem essa competição com o papai e com a mamãe, ele sente que o pai e a mãe têm alguma uma intimidade maior que ele não tem, ele começa a desenvolver isso, ele se sente ali traído, excluído, papai dorme com a mamãe, eu não durmo.
tanto para o menino quanto para a menina, e aí vem esses sentimentos que são estendidos aí, quando não curados, eles se estendem em todos os relacionamentos. Vamos olhar aqui agora um pouquinho de cada traço, o esquizoide, dores e recursos, né? Medo de existir, como eu havia falado lá atrás, ele tem medo de ser invadido, é aquela pessoa mais sutil. As dificuldades do esquizoide é o isolamento, a frieza aparente. O esquizoide, ele parece frio, parece que ele não está te dando a importância que o assunto tem. Por quê? Como ele se desconecta do sentimento e ele dissocia da realidade, ele realmente ele não entra nos contextos, por exemplo, um oral, ele é intenso, ele entra, ele vive, ele sofre. O esquizoide, ele vai ver de fora, ele vai ver ali em 3P a situação, ele não vai sentir da mesma forma. E a gente pode interpretar isso como frieza, como não está nem aí para mim. E ele também sofre com isso, porque ele não se sente aceito. Quando a gente não aceita o esquizoide, o espaço, quando a gente não dá o espaço que ele precisa, ele também se sente ali rejeitado, ele volta, ele entra ainda mais no esconderijo dele, né? E a outra dificuldade dele é, diante de conflitos, ele foge. O esquizoide, você não vai ver o esquizoide batendo boca, ele foge. Os recursos dele, depois a gente vai ver mais forte, os recursos mais aprimorados, ele tem uma intuição, uma criatividade, liberdade psíquica para pensar, para se expressar. Ele tem um raciocínio lógico dele, único. Ele tem liberdade psíquica. Ele consegue dar nome a coisas que só ele dá. Ele consegue olhar as coisas e dar um nome para aquilo. Ele consegue sentir a coisa, porque ele tem uma intuição e uma conexão até espiritual muito profunda. A frase de cura do esquizoide é: tenho direito de existir. E nós temos aqui uma figura esquizoide mais alinhada, mais aparente, né? E geralmente é aqueles nerd, a gente olha e vê um nerd. E realmente é isso mesmo, é alguém que pensa fora da casinha, tem umas ideias criativas muito legais e que nem sempre é compreendido. Quando que o esquizoide encontra espaço para que ele evolua? Quando ele encontra alguém que dá espaço dele ser ele mesmo, no silêncio, no recolhimento, sem pressioná-lo. Uma coisa que não funciona com o esquizoide é a pressão. Ele não consegue lidar ali com. Quanto mais pressão a gente põe nele, mais ele se exclui. Ele não consegue muito. E aqui nós temos desejos, as defesas e desejos conflitantes. Como que essa mente pensa? Como que é dentro dessa cabecinha? Como que é para ele? Quais os conflitos internos que ele vive? Olha só, quero ser visto, mas também quero sumir. Sinto falta de conexão, mas não suporto aproximações forçadas. Olha que isso é importante. Quero pertencer, mas não quero me adaptar. A solidão me protege, mas também me corrói. Ficar sozinho é mais seguro, mas também é vazio. Você vê que há uma luta profunda, não é o que ele quer, é uma defesa, é como eu me protejo. Eu queria ter mais espaço, eu queria ter mais conexão, mas a proximidade forçada, ele não suporta. Quando que você consegue ter uma boa relação com o esquizoide? Quando você dá espaço para ele. Sabe aquele encontro maravilhoso de um esquizoide com oral que está ali corroendo para falar absurdos e a pessoa fica só te ouvindo? Só te ouvindo, parece que não tem conexão naquele diálogo. Porque o esquizoide é um bom ouvinte, mas se você silenciar e der espaço, essa mente fala. Ele fala, mas ele precisa de espaço. A dor invisível dentro do esquizoide, né? Nos fatores família, trabalho, amizade e sociedade. O sentimento principal do esquizoide é: não há espaço para mim aqui.
Eu sofri muito, muito com isso, a minha vida inteira. Parecia que nenhum lugar no mundo era meu. Eu podia chegar em Roma, que eu não me sentia no meu lugar. Parecia que eu buscava fora, eu tentava preencher fora uma coisa que o buraco estava dentro, a dor era dentro, né? A crença inconsciente dele, eu me mostro, se eu me mostrar, serei invadido, rejeitado ou aniquilado. Como que é como que é o esquizoide na família? Olha só, como cresceu essa criança, como desenvolveu esse traço e como que é ele ali dentro, né? Cresce em lares com frieza emocional, ausência de acolhimento físico ou excesso de estímulos precoce. O que é esse excesso de estímulo precoce? Aqui, ó, parto prematuro, incubadora, e ali ele teve esse excesso de estímulo, foi forçado a sair antes da hora, isso também gera essa tensão que desenvolve aí esse traço. Assume cedo um papel de auto-isolamento, a criança boa, independente, que não dá trabalho. Evita contato visual profundo, podendo parecer desligado ou distante. Família não percebe seu sofrimento, interpretando seu afastamento como desinteressado. O reflexo disso cria barreiras emocionais, porque ele não se sente compreendido, e aí ele estabelece essa barreira, vou ficar no meu canto. Muitas vezes é o filho que ninguém entende direito, ou que vive no mundo da lua. Olha os conflitos que vive aqui o esquizoide. Na família, como eu falava lá atrás, é muito comum uma família, um pai e uma mãe esquizoide, ou um dos dois ali que tem um traço mais forte, quando divergem bastante, por exemplo, se a mulher é oral e o homem é esquizoide, aí dá uma misturada boa. Quando a mulher é esquizoide e o homem também tem um traço esquizoide mais latente, provavelmente eles vão gerar filhos esquizoides, porque eles não vão conseguir ter estímulos saudáveis ali para desenvolver outros traços. Tem, claro que ninguém, não é forminha, nunca é forma, mas provavelmente. Outro dia eu estava observando uma família, gente, uma escadinha de masoquista, incrível. A mãe, a filha, a neta, uma escadinha de masoca. Tem uma escadinha de oral, porque a gente às vezes, a gente sempre vai dar o estímulo daquilo que tem forte dentro de mim, né? Então, é por aí. Vamos lá. E no trabalho, como que é o esquizoide no trabalho? Alta capacidade de concentração, criatividade e pensamento abstrato. Pode se destacar em áreas técnicas, científicas ou criativas, desde que haja autonomia. Ele não gosta muito de pessoas mandando, controlando, dizendo como ele faz. Ele não funciona bem com pressão. Então, ele é mais no trabalho, ele é mais autônomo, ele gosta, se ele tiver um chefe que dá espaço para ele vai conseguir colocar toda aquela criatividade intelectual para fora. Dificuldade em ambientes corporativos exigentes emocionalmente ou com muita interação social. Evita conflitos, mas também evita reconhecimento. Olha só, às vezes a gente entende erroneamente a cura do traço é virar o avesso, e não é. Quando que a gente consegue entender que o esquizoide está em equilíbrio? Quando ele fica falante, quando ele toma um oral? Não. Quando que ele está em equilíbrio? Quando ele tem espaço para ser ele. Todo mundo precisa disso, né? Quando ele tem espaço. Se você casou com esquizoide, se a sua esposa ou seu esposo é esquizoide, dá o tempo que ele precisa de ficar quietinho ali quando chega do trabalho, sem falar com você de primeiro, de mexer no celular um pouquinho, de tomar um banho e ler um jornal, ficar quieto. Quando ele encontra esse espaço, ele consegue se sentir em casa e acolhido. Depois ele vem contar a história para você, ele vai te dizer como que foi no trabalho, o que foi bom, o que foi ruim, mas ele precisa ter espaço, senão ele se sente invadido, né?
Ele evita conflitos, mas também evita reconhecimento, essa coisa de ficar babando, de ficar elogiando, para ele não faz a menor diferença. Ele sabe muito bem o que é dele e o que não é, o que ele sabe e o que ele não sabe. Elogios superficiais, ele abomina, não funciona com ele, tá? Qual o reflexo disso? Ele é visto como solitário gentil ou quieto do setor. Pode ser excluído de decisões ou eventos por não se enturmar muito. Às vezes ele é deixado de lado. Aquelas festinhas, ele é deixado de lado. Como que o esquizoide funciona nas amizades? Dificuldade em confiar. Relações são pouco profundas, poucas e profundas, mas levam tempo para se formar. Pode assumir, pode sumir, se afastar repentinamente ou não responder, isso gera aquele mal entendido. Sabe aquela pessoa que está conversando com você no WhatsApp e some? Você diz, poxa vida, parou de me responder, não disse mais nada, ou até aquele paquera que vocês ficaram um dia, foi legal, foi bom demais. No outro dia você puxa a conversa, o cara responde. No meio-dia você puxa a conversa, o cara responde. Se você não puxa, ele fica quieto. Quando dá na telha, ele te responde. O que que você vai dizer? Esse cara não quer nada com nada. Você nem sabe, você nem deu espaço para ele. Se for esquizoide, tem que olhar. Se for um esquizoide, ele vai precisar de um tempinho ali para digerir tudo que viveu, para te entender, e ele precisa de tempo para formar relações consistentes. Não é como o oral, que é aquela coisa de infundir a emoção. Não, ele tem um tempo, né? Quando se sente seguro, ele é leal, profundo e altamente perceptivo. Qual é o reflexo disso? Como que é o esquizoide? É o amigo que escuta mais do que fala. Pode ser interpretado como indiferente ou desinteressado, quando na verdade está sobrecarregado por dentro. Às vezes a gente nem deu o espaço dele se expressar e ele queria dizer um monte de coisa, mas como você não deu espaço, ele não fala. Na sociedade, como que vive? Como que é o esquizoide na sociedade? Vive como se estivesse do lado de fora, olhando para dentro. Já disse tudo, né? Dificuldade em pertencer a grupos, evita exposição, manter máscaras sociais não é a dele, tá? Pode ser altamente espiritual, criativo ou sensível ao sofrimento coletivo, mas guarda tudo dentro de si. É um erro muito grande a gente dizer que o esquizoide não tem sentimento, que ele é insensível, ele se desconecta, ele tem o jeito dele de sentir as coisas. Ele se desconecta, ele dissocia, mas ele sente. É do jeitinho dele, não é como o masoquista que quer ir lá, que quer fazer, que quer carregar a pessoa no colo, né? Não é assim, é o jeito dele, né? Qual o reflexo disso na sociedade? Invisibilidade social, ele passa despercebida várias vezes. Sensação de ser estranho, deslocado ou inadequado. Muitas vezes vive à margem, mesmo estando presente. Isso aqui é tão forte, olha. Às vezes a gente pertence a grupo, o esquizoide chega na sala de aula, é aquele aluno que entra quietinho, vai lá para o fundo, e a professora chama, vamos dividir em grupos, vamos fazer um trabalho em grupo. Ele é tão invisível que às vezes ele é esquecido nessas cotações para trabalho em grupo. Ah, faltou fulano. E ele é nerd, viu? Se você deixar ele sozinho, ele faz o trabalho sozinho mesmo e tira talvez a melhor nota. Mas a postura dele se coloca ali imperceptível. E às vezes a pessoa tem um traço, tem a dor ali do esquizoide, mas ele tem um traço oral forte. Aí fica aquele conflito, eu queria ser visto, ninguém me ama, todo mundo me abandona. Mas você esquece de ver que é a tua postura que está te levando a ser rejeitado, que te leva para o isolamento. Aí vem aquelas coisas conflitantes, né? E a frase inconsciente dele: se eu aparecer, corro risco, melhor me recolher.
E agora vamos ver aqui os recursos. Olha só, quem é o esquizoide? É o visionário silencioso. Olha que forte isso, né? Efeitos do recurso do esquizoide na sociedade. Faz inovação em ciência, arte e espiritualidade. Introduz novas visões, ideias e caminhos. Inspira profundidade e introspecção. Valoriza o silêncio e um respeito ao espaço do outro. Encoraja a autonomia nas relações sem invasão. Ele tem uma intuição afiada, espiritualidade e profundidade interior. Isso aqui é muito forte, olha só, eu falo muito isso. Isso é profundo, isso é intenso, porque a mescla aqui em mim foi grande, né? Eu tenho muito oral e tenho muito isso aqui também. Então, a gente se torna um ser mais profundo, realmente, mais intenso, porque eu sinto com intensidade, porque o oral sente com intensidade, e eu entendo com profundidade, porque eu tenho também, todo mundo tem todos os traços, gente. Esses mais gritantes, você vai percebendo, de onde que me vem essa habilidade? É daqui, olha que forte, né? Olha o forte aqui aparecendo. E a criatividade abstrata e a originalidade. Originalidade. Isso aqui é muito forte. A gente não gosta de ficar copiando os outros. Eu pego aquele texto, eu adequo para mim. Como que eu vejo? Sempre que eu vou preparar uma aula, eu me coloco sentada à minha frente. Como que eu entendo isso aqui? Aí, como que eu vou falar para que o outro entenda do jeito que eu estou entendendo? Então, a gente consegue traduzir de uma forma mais original e próxima, porque não foi tirado de uma coisa, de uma réplica, é de alguém que leu, entendeu e consegue traduzir isso, né? Uma autonomia mental, ninguém manda nos meus pensamentos, né? Vitor Frank passou por aqui também, né? Me prenda em tudo, menos na minha forma de pensar, né? A observação silenciosa. Ele tem essa capacidade de observar tudo, de sentir tudo, né? E tem essa percepção dos lugares, pessoas, mas ele guarda tudo em silêncio. Se você permitir, der espaço para ele falar, ele vai te surpreender com as percepções dele. E as relações? Nas relações, como que ele funciona? Nas relações afetivas nas amizades. Presença sensível e não invasiva, amor sutil e profundo, baseado em liberdade. Se o amor sufoca, ele não aguenta. Ele tem uma conexão energética e espiritual com o outro. Respeito ao tempo, espaço e subjetividade dos vínculos. Então, olha só, traduzindo em miúdos, né? O esquizoide é altamente inteligente, criativo, proativo, ele faz as coisas do jeito dele, ele não tem aquela proatividade que o rígido tem, de fazer mil e uma utilidade. Não, a casinha dele, ele organiza, ele tem uma lógica, e é a dele. Se você forçar para o negócio ir do seu jeito, ele se perde. Mas ele é altamente inteligente, criativo. Quando que a gente traz o esquizoide para o recurso? Tem vários, na apostila que eu criei, eu coloquei vários exercícios ali, exemplos, ficou muito extenso e eu resumi para que a gente consiga fazer a aula com mais participação. Mas só resumindo e trazendo aqui para vocês, a criatividade, a intelectualidade, a capacidade de raciocinar, de pegar, esse ler o mundo. Ele não lê só papéis, ele lê os outros, ele lê o mundo porque ele sente. O esquizoide, quando que ele entra no recurso? Quando ele pega toda aquela imaginação abstrata, quando ele pega toda aquela intuição dele e traz para a realidade, quando ele se conecta com a realidade. Ai, minha cabeça pensa o tempo inteiro, e a gente pensa mesmo. Mas se eu começar a pensar aquilo que eu faço, tem vários exercícios de conexão com eu. O que o esquizoide precisa? Se conectar. Se conectar com segurança. Eu estou pensando, mas eu quero pensar as coisas que eu faço.
Eu posso já me imaginar dando uma aula, atendendo aquela pessoa, fazendo aquele salgado, eu já vou me imaginar exercendo as minhas funções. E o que que eu posso fazer para melhorar a minha casa? Qual o design que eu quero na minha sala? Usa o mundo esquizoide, o mundo imaginário, a capacidade intelectual para o aqui e agora. Isso é um exercício magnífico para que a gente vá aprimorando ainda mais isso. Quando a gente está usando o esquizoide, a nossa capacidade criativa só para projetar pensamentos ruins, a carga de cortisol que a gente produz é absurda. E aí a gente começa a produzir sentimentos tóxicos dentro de nós. Isso não é bom, tá? Quando o esquizoide entra no recurso, ele faz essa alavancada toda, uma intuição afiada, ele tem uma inteligência, consegue se colocar, né? Ele é sempre o mais sutil, mas aquela mente brilhante, só precisa de espaço. E o oral? Dores e recursos do oral. A dor do oral, já sabemos que o oral é aquele carente, tem uma carência afetiva, medo de não ser nutrido, de não ter quem alimente ele, dificuldades dele, dependência, apego, baixa autoestima. Os recursos que ele tem uma empatia, expressão, sensibilidade afetiva, e a frase de cura do oral é: sou o suficiente, me nutro com amor. Se ele faz isso, né? E olha só, aqui nós vamos ver também do oral essa defesa e desejos conflitantes. Como que funciona essa cabecinha? Como que é dentro do coração do oral? Como que ele sente? Quero ser cuidado, me sinto dependente. Tenho medo de ficar só, mas me sinto sufocado nos outros. Quero amor, mas desconfio quando recebo. Grito em silêncio e sorrio para disfarçar. Me dou interior, mas fico esperando que me sirvam. Eu faço pelo outro, mas eu quero. É uma luta conflitante. Agora eu sou maduro, eu vou lá servir. Dentro de mim, eu estou fazendo para receber. Ainda não é maturidade, é troca. Olha um exemplo disso aqui muito forte. Uma cliente minha disse que não estava suportando o casamento, porque toda vez que o marido saía, que ela acordava, que ela se via sem o marido na cama, que ele saía para ir trabalhar, ela sentia uma dor tão grande que ela estava pensando em terminar, em acabar com aquele casamento, porque antes ela não tinha aquela dor, ela se sentia abandonada. Ela não me dizia, ela não tratava como abandono, ela dizia: eu sinto uma dor profunda, é muito ruim olhar para a cama e não ver ele ali. Era melhor que ele não estivesse comigo do que todos os dias eu ter que passar por aquela dor de acordar e me sentir sozinha. Olha onde vai o oral. Ele prefere nem contar, só para não ter que ser deixado. E o homem vinha almoçar, o homem vinha jantar e dorme com ela todos os dias. Mas todos os dias ela sente-se deixada quando acorda e a cama está vazia. E o marido já foi trabalhar. Isso é muito forte. É o desejo de ter sempre. E aquela dor de cada vez que se afasta, eu me sinto sozinho, eu me sinto deixado. A dor invisível do oral. Nos 4 padrões que eu fui colocando aqui. Sentimentos principal dele: sou insuficiente sem o outro. E a crença inconsciente que ele tem: preciso me doar para ser amado. O oral, ele é aquele que está sempre sorrindo, acolhendo. Por dentro ele está. Só que aí ele bota aquele sorriso bonito, vamos levar a vida para frente. O oral, ele desanima fácil também. Por quê? Porque ele guarda, ele se contém o tempo inteiro. Por que que ele se contém? Porque como ele se sentiu, ele não teve as reais necessidades dele suprimida lá atrás, a ideia que ele tem é: se eu mostrar tudo que eu tenho, se eu me der demais, se eu mostrar, se eu for muito expansivo, vão me abandonar. Então é melhor me conter. E ele passa muito panos quentes, é gentil, acolhe todo mundo, mesmo que ele esteja com aquela vontade de gritar, né? Na família, como que é o oral? Busca
fusão com a mãe ou com o principal cuidador. Ele busca esse amor, ele fica atrás dessa pessoa, querendo, querendo, e olha só, a dor do abandono do oral não é a dor que o marido gerou, que o patrão gerou, é a dor lá da infância. Quando a gente vai trabalhar as dores padrões do abandono, eu me sinto abandonado pelo meu marido toda vez que ele me deixa. Mas onde que essa dor foi gerada dentro de mim? Eu precisei trabalhar a história inteira dessa pessoa até chegar no marido, né? Sente-se carente mesmo quando há presença física, pois busca presença emocional. E outra coisa, ele se torna tóxico. A gente precisa entender que o oral também, ele cai muito em relacionamentos tóxicos. Ele é muito vítima, mas ele também usa os outros. Ele sufoca os outros. É aquele ser insaciável. Por mais que você dê, nunca vai ser suficiente, porque ele busca aqui uma presença emocional. E não é você que ele está buscando quem? A mãe, o cuidador principal dele. É lá atrás que está a ferida. Então, dentro de um relacionamento, é aquela coisa gritante, é aquele marido, é aquela esposa que vai querer sempre colo, atenção, que você faça por ele, pega o copo d'água, faça a comida que ele gosta, e nunca vai ser suficiente. No trabalho, tende a agradar a todos, tem dificuldade de dizer não. Se gosta, se esgota tentando ser aceito ou valorizado. Ele se esgota e depois chega em casa morrendo. Ai, tô exausto, mas só para ele que ele diz isso, né? Quando chegar de novo aquele ser que para ele é uma figura, que é importante, ele se desfaz, acolhe e faz tudo de novo. Nas amizades, medo intenso de rejeição e abandono. Pode se tornar dependente, controlador ou imperceptível. Ele fica com a sensibilidade muito aguçada. Pode se tornar dependente ou controlador. As duas coisas. Ele cai muito em relacionamentos tóxicos, mas também, às vezes, ele assume aqui o controle e tem aquela hipersensibilidade, tudo ele chora, porque só comigo só eu que não fui chamado, só comigo que isso acontece. E aí ele chora fazendo aquele charminho. Na sociedade, adapta-se para pertencer, mesmo que isso custe sua identidade. Isso não é sua cara, vai, se mete em trabalho social, faz uma coisa que nem é do gosto dele, mas ele quer estar perto de gente, de pessoas. Tem medo de ser excluído, não se sente desejado ou necessário. A frase inconsciente dele é: se eu for útil, não me abandonam. Caminho de cura para o oral, nutrir-se a si mesmo, cultivar autonomia e praticar limites, tudo tem limite. Né? Quando ele faz isso, ele consegue ali adquirir os recursos. E quais são os recursos do oral? A gente falou tanta coisa feia, né? Que parece que é só feio. Olha as coisas lindas que o oral tem. Ele é o comunicador afetivo. O oral, ele fala não só com o esquizoide, ele fala de forma matemática, né? O oral, ele fala de forma emocional, afetiva. Ele é capaz de sentir. Ele sente muito, né? É engraçado quando a gente vai atender as pessoas. O esquizoide, a gente diz, fecha os olhos e respira, quando a gente vai conduzindo, né? Eu costumo, às vezes, pedir contar de 1 a 10, para a pessoa poder, dependendo da conversa ali, se conectar muito. O esquizoide, ele vai, né? O oral, se eu pedir para ele fechar os olhos, e eu digo, eu peço para ele fazer o pior filme, e o que aconteceu? Ele disse, eu senti, né? O esquizoide, ele relata a história dele contando. Eu tinha 3 anos quando meu pai fez isso comigo, ele está fora. O oral, ele está dentro. Eu senti a dor, eu senti a lapoada que meu pai me deu, eu senti a exclusão que a professora fez comigo. Ele sente. E os recursos do oral em equilíbrio.
afetividade calorosa, comunicação empática, ele consegue sentir o outro, a dor do outro, capacidade de criar vínculos e pertencimento, escuta profunda e validação emocional, generosidade afetiva. Efeitos disso na sociedade. Ele constrói redes de apoio emocional, humaniza ambientes sociais e profissionais, inspira acolhimento, inclusão e solidariedade. Ele é ponte de apoio ali para grupos. O oral é aquele que vai sempre criar conexões. E aqui ele vai criar conexões saudáveis. Nas relações, nutre e se permite ser nutrido. Olha o equilíbrio. Antes, ele queria receber amor, a mente conflitante do oral. Ele quer receber amor, mas ele se sente sufocado nos outros, parece que o outro me dá não é suficiente. Quando ele trabalha isso, olha como que ele fica. Nutre e se permite ser nutrido. Cultiva vínculos baseado em carinho e presença. Compartilha emoções com abertura e leveza. Traz calor, empatia e espontaneidade ao amor, né? Se torna leve. O psicopata, dores e recursos. Vamos ver agora o traço psicopata. A dor do psicopata é de ser enganado ou controlado. Dificuldade dele, as dificuldades que ele expressa é manipulação, controle e desconfiança. Recursos dele, liderança com propósito, inteligência ética. A frase de cura do psicopata: posso confiar e manter minha força. Olha só, a mente conflitante do psicopata. Eu lembrei aqui de uma cliente. O psicopata, gente, ele tem a tendência de mentir, porque ele sempre tem aquela coisa de se gabar. O psicopata, se você está numa mesa rodeado de pessoas e tiver ali um psicopata na dor, é aquela pessoa que vai estar se regalando, que vai estar contando as histórias mais mirabolosas para chamar atenção. É aquela pessoa que atrai o público inteiro para olhar para ele. E ele não tem constrangimento de refinar as histórias. Às vezes ele foi em Paris, ele esteve naquele lugar, mas ele começa a enfeitar as coisas para ficar mais intenso, para que ele tenha mais visibilidade. É o homem das histórias, ele conta muitas histórias. Para ele, sempre histórias onde ele se deu muito bem, onde ele se saiu muito bem. É sempre aquelas histórias puxando ali para ele, né? Como que funciona a mente? Como que é os conflitos dentro dele? Quero ser amado, mas preciso manter o controle. Quero proximidade, mas fico desconfiado. Quero ser verdadeiro, mas me acostumei a encantar. Vencer, mesmo que estou. Preciso vencer, mesmo quando estou perdendo por dentro. Se eu for vulnerável, quem me garante que não vão me trair? Olha dentro dele. Então, é aquela coisa. Peguei uma cliente, isso que eu lembrei, né? Há 3 anos atrás, eu peguei uma cliente que a mãe dizia: minha filha, eu não sei mais quem é essa menina. Ela mente o tempo inteiro. Eu acho que ela tem um transtorno de personalidade. E aí, quando no primeiro atendimento já deu para identificar o traço psicopata muito forte. A dor do psicopata naquela jovem de 18 anos era tão forte, que realmente ela já estava ali transitando para um transtorno, para uma patologia. Ela se desconectou tanto dela, de tantas mentiras que ela contou para tentar ser aceita, que ela já nem sabia mais o que era verdade em meio a tantas coisas que ela contava. A primeira coisa que a gente fez na terapia foi voltar, foi se permitir ser frágil, conectar aquela garotinha com ela mesma, com a verdade, falar a verdade mesmo que doa, mesmo que eu não seja aplaudido, né? E para isso eu precisei reprocessar toda a história daquela menininha. Às vezes a pessoa se projeta tanto, tem tanto medo de ser vulnerável, que ele inventa um personagem, chegando a quase. Lembra que na primeira aula eu falava que o psicopata ele parece um narcisista?
Parece muito, tem comportamentos psicopatas que são idênticos ao narcisista, muitos. Só que, como que a gente diferencia um do outro? O psicopata mente, manipula para se defender, para não ser atacado. O narcisista, ele mente, engana, simplesmente para ser admirado. A diferença é um está se protegendo, um é desconfiança e o outro está se exibindo, se mostrando. O outro, só de existir, ele precisa ser amado. Quais os comportamentos ali que a gente que se fundem? Manipulação, falta de empatia genuína com o outro. O psicopata, ele conta tantas histórias, né? Olha só, ele se desconecta tanto dele mesmo para ter essa aceitação do outro, que ele perde a capacidade genuína de empatia. Ele consegue passar por cima dos outros com frieza. Um psicopata na dor é uma coisinha assim bem, machuca mais os outros, machuca muito a si mesmo, dói muito dentro dele, mas também ele consegue machucar muitas pessoas. Dor invisível do psicopata, nas áreas que a gente está trabalhando, né? Família, trabalho, amizade e sociedade. Sentimento principal, não posso confiar em ninguém. Olha como que ele pensa. Porque, lembra, né, que isso começa lá atrás, quando a criança foi manipulada, enganada e se sentiu traída na confiança dos pais, dos cuidadores. A crença inconsciente dele, se eu não controlar, serei dominado. Então, ninguém me pega pelas costas, né? Na família, vive tensões incoerentes no ambiente, vive tensões e incoerências no ambiente. Aprende a esconder sua dor por trás do sarcasmo ou racionalidade. Aquela criatura bem sarcástica, geralmente, e é aquele ser que não adianta a gente bater de frente, ele sempre vai ter, ele é ali, ele foi treinado para se sair por cima de tudo. É que eu falo que o psicopata não escuta, o psicopata na dor, ele não te escuta, gente, ele te avalia para dar o bote maior, para se sair por cima. Não adianta, eu já deixo a pessoa falando sozinho, vou fechando, porque não adianta ficar batendo boca. Eu já acolho logo, já mostro que eu não estou brigando, que ele pode ser quem ele quer ser aqui, que ele pode ser grande, que não, que aí eu vou encontrando ali espaço de poder trabalhar. É terrível isso, né? No trabalho, ambicioso, determinado, mas teme perder o controle, prefere estar no comando a ser vulnerável, criticado. Nas amizades, desconfiança constante, relações baseadas em força e poder, dificuldade de entregar-se emocionalmente, porque ele tem medo de se entregar e ser enganado, né? O rígido tem medo de se entregar e ser traído, o psicopata tem medo de ser enganado. Na sociedade, usa defesas intelectuais e máscaras sociais. Lembra que o esquizoide não consegue pôr uma máscara social? O psicopata ama uma máscara social para não ser ferido. Ele é meio camaleão, em cada circunstância ele aparece adequado para aquele momento ali. Aparente segurança pode esconder medo profundo de submissão. A frase inconsciente dele é: melhor dominar do que ser traído. O caminho de cura dele, aqui para mim não aparece direito, né? E eu não lembro o que eu pus aqui. Vou ficar devendo essa frasezinha que eu não consigo ler aqui, né? Mas eu acredito que é reconhecer, é o reconhecimento, é o permitir-se ser vulnerável e conseguir ser autêntico. Vamos aqui ao masoquista, tá? As dores e recursos dele, né? Repreensão, a dor do masoquista, repreensão, humilhação, culpa, dificuldade dele, a submissão, as dificuldades. Na verdade, ele se esconde na submissão, ele tem aquela cara carrancuda, fechada, quando você fala, o cara é doce, a mulher é doce, olha, ele tem uma autossabotagem
Ele sempre se auto-sabota. Às vezes a coisa era para ele, chegou outra pessoa, ele passou para frente. Pode, deu para o outro. Ele se deixa sempre por último. E ele tem uma tensão corporal muito forte. Tem tensão na mandíbula, tem tensão no pescoço, tem tensão no quadril. Recursos: empatia firme, autenticidade e dignidade. Pense que um cara, o Mazoca é aquele lá do Pará. No Pará tem os meus clientes do Pará me ensinaram uma coisa que eu achei graça, que me refletiu lá dos meus avós. Palavra de homem não faz curva. Isso combina com o masoquista, tá? O homem tem palavra, o homem honra o que diz. Olha uma frase bem forte aqui, né? Frase de cura. Tenho direito tenho direito, não lembro o que eu pus aqui, e essa frase, e esse negócio, acho que eu vou contar isso. Olha, gente, tenho o direito de sentir e dizer não. Recurso em equilíbrio, resistência emocional e força para suportar. Lealdade e comportamento, capacidade de cuidar, proteger e reparar. Justiça e senso profundo de ética, capacidade de transformar dor em aprendizado. Isso aqui é muito forte no Mazoca, tá? Efeitos na sociedade. Sustenta trabalhos de base com constância. Acolhe grupos com empatia e estabilidade. Atua como guardião de valores e memórias. Ele olha, pense uma pessoa que não erra caminho, grava rotas, cidades. Ele lembra coisas assim desde a da primeira infância. E ele guarda memórias, valores, tudo que o pai ensinou, o avô, aquela pessoa que vai até passar isso de geração para geração. Ele inspira resistência positiva e solidariedade. Nas relações afetiva e relacional, o amor é leal e duradouro. Capacidade de sustentar o outro sem se anular. Isso é ele em equilíbrio, tá? Senão ele carrega todo mundo nas costas. Cria vínculos profundos e protetores. Cuida do outro com afeto, presença e silêncio afetivo. Agora vamos para o rígido. A dor do rígido é a exclusão, traição e perda do olhar, perda da admiração do outro, tá? Dificuldade dele, ele luta muito porque ele quer ser perfeito, controlar, é o controle, nesse aqui não é o controle dos outros, ele quer controlar emoções, sentimento que ele sente, a circunstância, o senso de justiça dele, na dor, é tudo confuso, ele transfere isso para controle. E comparação. Ele se compara, tudo que você fala para um rígido, parece que você já está sugerindo que ele seja ou faça. Ele tem aquela coisa, nossa, fulano conseguiu isso, e eu não. Fulano fez isso, e eu não. É tudo ele já traz ali para comparação. Os recursos dele, elegância, liderança sensível e equilíbrio. A frase de cura, sou escolhido por quem sou. Não porque eu faço, mas porque eu sou. E olha só, querer ser acolhido, quero ser acolhido, mas não sei pedir ajuda. Quero ser livre, mas preciso controlar. Quero ser verdadeira, mas tenho medo de não ser aceita. Quero amar, mas morro de medo de ser trocada. Sorrio, mas às vezes só quero chorar em paz. É a luta e a briga que vive dentro dos conflitos, dentro de um coração e de uma mente rígida. Você vê que é que eu troquei, né, as coisas. Tudo bem. E aqui, o sentimento principal é: preciso ser perfeito para ser amado. A crença inconsciente do rígido, tá? Se eu errar, não serei aceito. Na família, medo de ser substituído ou não ser o preferido. Torna-se o melhor, o bonito, correto, como forma de se garantir, a forma de garantir que ele é aquele filho que tira 10, que tem um corpinho lindo, que faz as coisas com muita prontidão,
né? No trabalho, alta performance, perfeccionista, busca por relacionamento, por reconhecimento, medo intenso de falhar, ser criticado ou envergonhado. Nas amizades, costuma ser agradável, sociável e encantador. Evita demonstrar vulnerabilidade por medo de não ser admirado. Na sociedade, mantém uma imagem impecável, elegante, bem-sucedida. Sofre por não ser autorizado a falhar ou mostrar fragilidade, né? Mas quem que diz para ele que ele não tem isso? A mamãe, lá atrás. Só que ele traz isso para a vida toda, né? A frase inconsciente é: preciso merecer o amor, preciso merecer amor o tempo todo, né? Caminho de cura, permitir-se errar, expressar fragilidade e viver o amor sem máscaras. Os recursos, o equilíbrio e justo. Ele é equilibrado e justo quando ele está ali dentro dos recursos dele. Como funciona o rígido? Em equilíbrio, senso de justiça e equidade, estética, ordem, beleza no agir, assertividade com empatia, diplomacia e clareza emocional, capacidade de unir razão e emoção. Olha que forte isso aqui, gente. Um rígido em equilíbrio é brilhante. Todos são, né? Eu vou puxando a sardinha aqui para aquilo que encanta. Efeitos na sociedade. Promove ambientes justos e harmoniosos, eleva padrões com leveza ética, atua como medidor em contextos de conflitos, inspira excelência sem rigidez emocional, como muda aqui. Nas relações, presença firme, elegante e afetiva. Busca por reciprocidade e respeito nos vínculos. Valoriza o amor com verdade, clareza e responsabilidade. Equilibra desejo com cuidado, paixão com ética. Esse é o rígido em equilíbrio, tá? Pois bem, agora eu quero ver vocês. Cadê vocês? Vamos fazer um exercíciozinho. Entenderam? Pode abrir o microfone. Deu para entender? Pode falar quem quiser. Teve alguma coisa que chamou mais atenção? Algum traço mais, alguma fala, algum traço, alguma coisa que para você ficou mais forte? Quem desejar pode falar. Ô, Luciana, eu tenho uma sobrinha que quando você falou acho que foi o é o que mente, né? Assim, Psicopata. isso, psicopata. Eu percebi muito as suas falas nela, porque ela realmente ela tem esse problema, sabe? E Uhum, aí é uma dor que, tipo, ela sente muito isso afasta muito ela da família sim, e fez com que a mãe dela sofresse muito durante um tempo. sim, Por não conhecer isso, né? Achando que isso sim, é sim. uma coisa ruim, na verdade. É uma coisa ruim e ela sofre muito. E se não tiver ali um acolhimento, gente, olha, o primeiro passo da cura em uma terapia é o acolhimento, tá? O acolhimento, quando essa menina sentir que existe um ambiente, um espaço onde ela pode ser ela mesma, sem ser censurada, sem ser enganada, ela vai conseguir se despir, né? Eu consegui fazer um trabalho magnífico em um ano. Eu passei um ano com essa garota que eu falei. Eu gastei um ano com ela. A casca estava grossa, ela só tinha 18 anos e eu gastei um ano com ela. Tava muito forte. Ela não, olha, ela mentia até para ela mesma. Era uma coisa assim que ela já não sabia mais falar a verdade. A gente teve que reaprender a viver, né? Mas o bom é que tem jeito, né? Fala, Virginia. Tá me ouvindo? Sim? Oi, boa noite. Então, eu tava vendo aí as dores do traço do oral e acabou que eu me identifiquei um pouco com as dores deles, né?
porque eu não me vejo oral. E, e agora você falando, eu me identifiquei um pouco com as dores do oral, me identifiquei totalmente com as dores do masoquista, que eu sei que eu sou, e Sim, do rígido. sim. E aí, só que assim, eu vivo nessa dor, desde que eu me entendo por gente, na dor do masoquista e na dor do esquizoide, Do esquizoide, né? É, justo, olha só. do esquizoide. Sim, é. Eu gastei E, muitos anos da minha vida. Minha primeira infância inteira, eu era esquizoide, assim, extremo. Pode falar. e aí eu fico me perguntando assim, porque existe um protocolo para sair dessas dores? Existe. Existe. Existe um processo. Tá. Dentro de um ambiente terapêutico, Virginia, a primeira coisa, como sair dessa dor? Vamos identificá-las primeiro, tá? Por exemplo, como sair dessa dor, gente? Qual a dor do masoca que eu identifiquei em mim forte? Fala uma dor aí de cada traço. Pode pegar masoca, oral. Qual foi a dor que para você foi mais forte? Eu? Sim? Ah, É? tá. Ah, vou só A te dar um meio de sair disso. Vou te dizer que tem jeito, vou só pegar o mandou para que eu te mostrar um caminho. a dor, acho que meio que da caverna, né, de entrar na caverna e não conseguir. Olha só, às vezes a gente confunde, por isso que a gente tem que sentir. Olha só, a Andréa Bastos, da Sistêmica, ela fala, se não sentir, não faz sentido. Eu acho fantástica essa fala dela, que faz muito, para mim faz muito sentido. Olha, a gente confunde. Sabia que o oral, ele se auto-sabota demais? O oral, quando ele não consegue, ele pega um monte de coisa para fazer porque ele quer ser legal. Ele quer ser amado quer ser visto. Mas às vezes ele não tem profundidade para levar aquilo. Aí o que que ele faz? Não dá conta, fica em depressão, cai. Ai, aí ele começa. Ai, eu não consigo, sempre comigo, não sei o que, não sei o que. Às vezes a gente procrastina. E quando o oral dá a mão pro esquizoide, gente, aí o nó tá feito. Às vezes você tem uma coisa muito séria para fazer e você entra na caverna e vai assistir série. Você sai daqui, não consegue se concentrar na aula, não consegue preparar o negócio que tem que fazer, foge o tempo inteiro. Mas que danado está acontecendo comigo, né? É a falta de conexão consigo mesmo. Mas às vezes nem está no esquizóide, às vezes está no próprio oral. Às vezes eu estou pegando coisas demais, eu não estou conseguindo administrar, dá uma congestão mental de tanta coisa que tem, eu dou uma bugada. Quer saber? O próprio psiquismo da gente às vezes faz isso para a gente não surtar. O corpo da gente, o psiquismo defende a gente o tempo inteiro, né? O doutor Fernando fala que às vezes as doenças não é para matar, é para te salvar. As doenças, às vezes, vem aquela dor de cabeça, aquela coisa, vem só para te dar uma paradinha, né? Para te socorrer. Então, por que que eu entro na caverna? O que que eu sinto que me faz ir para a caverna? Qual é o sentimento aqui? Sentimento horrível de inadequação, sentimento horrível de que eu não sou boa o suficiente. E às vezes você se põe para fazer e não dá conta. Você vai atender e atende, não consegue passar aquele acolhimento para o cliente. Você vai vender, você não consegue. Você vai dar aula, aquela aula fria, morna, parece que eu estou amarrado os pés e as mãos. Eu preciso entrar. Como sair disso, gente? Entra na caverna, entra na dor. O que, que o professor Jair fala? Confronta as dores, a gente precisa procurar a dor matriz, né? Santa Clara fala, pega o fio condutor e volta ao ponto de partida, faz todo sentido. Precisamos voltar lá onde foi gerada essa dor em mim. Primeiro, foque em uma única coisa para resolver. Hoje eu vou dar conta só de uma, né? Eu vou fazer só isso. E eu vou fazer. Foca naquilo, põe toda a tua energia naquilo, em uma única coisa. Se tu lembra do monte, tu vai procrastinar. Se tu pega uma, tu vai resolver. Né? Outra coisa, eu coloquei na apostila, eu não coloquei aqui,
Olha só, vou só mostrar aqui para vocês o material, é muito grande. Eu não coloquei aqui porque a gente ia passar muitas horas em aula, mas o material está muito grande. Lá eu coloquei até uma rotina que ajuda o oral a se organizar. Segunda-feira, o oral faz isso. Segunda, terça, de segunda a domingo, uma rotina, justamente para que ele tenha metas e foco para não cair tanto na procrastinação. Olhe, os traços de caráter não é problema, não é uma disfunção, não é um transtorno. Traços de caráter são apontativos de dores que eu estou escondendo, que eu não quero me conectar com elas. Porque me dói muito. É só isso, gente. Por isso que os traços de caráter são usados na maioria das terapias hoje, as pessoas usam já os traços de caráter. Começou sendo usado só na integrativa, na bioenergética, né? Só mas hoje a gente usa para identificar e detectar os traumas. Agora, como resolver isso? A gente usa a TRG, a sistêmica, cada um usa aquilo que você tem habilidade. Como que a gente resolve o problema da Virgínia? A gente vai ver por que você se esconde, mulher. Qual é a dor que está por trás? Precisamos sentar, acolher essa pessoa, identificar as dores e trabalhar, aplicar alguma dessas ferramentas para dissolver isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos fazer um... Ah, pode falar. Se alguém quiser falar, eis o momento. Luciana, eu vi a Régia Oi? todo dia no oral. Sim, a Régia viu? A Régia é toda. Sim. Ela veio aqui na hora que você estava explicando. Eu sentei para tu ouvir, mesmo no traço. Vou te reconhecer aqui. Escuta só isso, né? Boa noite, Ela Rose. disse, não, já estou indo. Boa noite. Já fugiu. Já fugiu, né? Já fugiu. Vamos para o exercício? A Rose queria falar. Ah, tá. Pode falar, querida. Então, eu vendo aqui o que a Virgínia falou, e você falou sobre a procrastinação, né? Uhum. E eu tô nesse nível, assim, pesado de procrastinação. Hoje mesmo, eu percebo que quando tem algo muito caótico, quando minha casa tá de perna pro ar, eu não sei por onde começar. Eu fico andando pela casa, sabe? Olhando. Aí eu olho cômodo por cômodo, volto, vou para a cozinha, volto, vou para lá perto de novo. Aí eu sento no sofá. Aí eu fico pensando, o que que eu vou fazer primeiro? Eu falo, eu vou ter que começar, vou começar. Se vou, aí começo a fazer tudo de novo, o mesmo trajeto. Até eu quero pôr uma assim, como se fosse, como você falou, uma lista na minha cabeça. Olha, você começa aqui, por aqui. Aí eu vou falando mentalmente comigo, olha, começa por aqui, você faz isso, isso e isso. Aí depois você faz isso, isso e isso. Sabe? Mas na hora aí eu começo, eu quero fazer tudo de uma vez, eu me atrapalho tudo. E outra coisa que vi também, a autossabotagem. Muito, muito forte. Muito forte. Eu tô com problema de saúde, preciso emagrecer. Comecei a fazer o regime, fiquei uma semana e parei. A gente desiste, dá um desânimo, né? E aí tipo assim, se você quebrou uma regra, parece que nenhuma das outras mais faz sentido. Então, se perde Exatamente. uma, então pronto, agora tem que começar do zero, né? Olha, eu coloquei uma tabela de organização semanal para o oral lá na apostila, tá? Segunda-feira, ele vai fazer o diário da autocompaixão, por 5 minutinhos. Você vai fazendo ali. A terça-feira, respiração consciente, aquela do 4 a 5. É só para. Você pode ir listando, e junto com isso, você pode ir colocando aquilo que você tem que fazer. Aqui é 3 minutos, 5 minutos. Solicitude ativa, essa solicitude ativa consigo mesmo. Escrita de limites, por exemplo, o oral, ele não consegue ter limite, porque ele quer muito agradar os outros. Então, ele se dá demais. Então, essa lista de limites, ela é muito importante, né? E os rituais de gratidão afetiva, quando você escreve, quando você põe ali, junto com isso, você vai colocando
aquilo que para você também é importante. Por exemplo, quantas coisas eu tenho para fazer? Às vezes eu comprei até 10 cursos, né? E não fiz nenhum. Eu lembrei até de mim, tenho até uma pós aqui atrasada. Já lembrei que, nossa, minha pós tá atrasada. Às vezes a gente compra um monte de coisa, se propõe um monte de coisa e não dá conta. O que mais faz sentido para mim, né? E vai lá, ó, nesse mês eu vou focar e vou fazer isso, só isso. Não ponha muitas coisas, gente, uma coisa por vez, uma coisa, você vai dar conta, uma coisa. E aprenda a dizer eu não estou disponível. Né? Uma coisa que o oral aprende a fazer, junto com o masoquista, a mesma coisa, viu? Só que o masoca de uma forma mais intensa. O masoca, ele se sente obrigado ao outro. O oral, ele quer o outro. É uma troca. O oral faz por troca. O masoca faz porque ele não consegue ver o valor que ele tem. O outro vale mais. É tanto que eu falava que, às vezes, eu faço isso, a gente faz isso até com os filhos, a gente vê os filhos como uma extensão da gente, tira da boca da gente dos filhos e dá para os outros. Né? Pode falar, Nadir. Então, me senti assim na dor do esquizoide. Né? Bastante na dor do esquizoide. Essa questão também de não se querer se enturmar muito, né? A invisibilidade social, para mim ainda é uma coisa bem que pega mesmo. E outra coisa, quando se falava lá das questões em sala de aula, estudando e querer fazer as coisas, eu já prefiro fazer logo sozinha, que eu dou conta e faço primeiro, fica sabotando e procrastinando, e o negócio eu gosto de entregar como fala, ahead of time, antes do tempo. Então, eu acabo que, eu lembro que quando eu fiz letras, os trabalhos tudo eu fiz sozinha. Sim. E eu entregava primeiro, e uma vez que eu entrei no grupo, o pessoal ficou querendo que eu fizesse tudo sozinha, então eu peguei, saí do grupo e fiz sozinha para mim. Olha, aí tem uma mistura, né? Aí tem um esquizoide e tem um rígido também. Mas agora tem esses dois aí bem forte em mim, mas tem. No comportamento também, esse comportamento aí também, por exemplo, sair do grupo, fazer sozinha, por quê? Porque você, o que te moveu a sair do grupo e fazer sozinha? A ordem, a regra, eu vou fazer bem feito. Quem que não me permite fazer de qualquer jeito? O esquizoide até faria de qualquer jeito, mas o rígido não. E também que não ficar, como fala, não aceitar que os outros não colaborem e depois tem a nota. Justamente. Quem é que faz isso? Quem é a justiça, gente? Quem é que clama por justiça? O rígido? Imagina, lembra aquele fato que eu coloquei, a mulher que queria controlar a filha da confissão, que eu já fiquei querendo ir lá mas quem é você para me tirar daqui, né? A ordem. Aí quando mexe ali com a justiça, grita dentro do rígido, viu? O rígido nadador, ele não suporta isso, ele não tem equilíbrio para isso. E ele quebra o pau ali. Então, olha só, as dores. Quebra o pau. Pode ter certeza que o que está aí regendo o maestro da sua orquestra nesse momento é a dor do esquizoide profundo e o rígido também. Você tem esses dois traços, né, forte. Tem dois maestrozinhos aí regendo. Como trabalhar isso? Você sabe, né? Você é terapeuta, e é só entrar lá dentro e ir reprocessando todos os momentos que você se sentiu. Onde eu não pude falhar, onde eu não pude errar, onde eu tinha que dar conta, às vezes é na escola, às vezes foi em casa, quais os momentos ali que eu não, lembra que aqui na aula a gente viu lá, a dor do rígido, não me permitem errar. Quem que não te permitiu errar? Não é meu marido, não é a situação de agora, gente, não foi a professora de ontem, não sou eu aqui, foi lá atrás. E eu comecei a fazer o autorreprocessamento em relação às dores desses dois caráteres aí, e cheguei a um ponto que eu não tinha chegado antes. Tipo assim, eu gostava muito na verdade, que eu queria... eu tenho uma irmã 2 anos acima de mim, mas o pessoal pensava que a gente era gêmeas. E ela sempre estava mais doentinha, e então tinha mais atenção.
E aí, e eu era mais faladeira, eu gostava de falar, de aparecer, essas coisas. E o que me falava às vezes? Cala a boca, menina, você fala demais, fala muito, fala merda. Tipo assim, sabe? Então veio isso muito forte. E aí a minha irmã me cutucava quando vinha gente, né? Para mim não falar, porque eu queria falar, eu queria me sair, eu queria, sei lá. Brigar. E aí eles sempre me falavam que não era para me falar quando estava em multidão, quando estava em gente, porque eu ia falar merda. Que eu falava demais. Bem os dois, a briga dos traços. Imagina os traços da gente brigando lá dentro, né? Um manda você ficar quieto, o outro manda você gritar e sai de E hoje desarmonia. eu tenho dificuldade, às vezes eu sei a coisa, eu falo, fica para mim mesmo, vou falar aqui para aqui. Né? E daí fica assim, aquela marra, sabe? Depois eu saio de lá e falo, nossa, deveria ter colocado, deveria ter contribuído, deveria ter... E com certeza você tem coisas fantásticas para colocar. De tanto a gente guardar, às vezes a gente não sabe nem expressar mais. O esquizoide, gente, ele se afasta tanto, ele se desconecta tanto que ele tem dificuldade de voltar. Fique naquela posição confortáveis, feche os olhinhos, vão respirando, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Vá respirando, se conectando consigo mesma. Se imagine olhando para dentro de você. Imagine a sua vida. Entre dentro de você, vá se conectando com você. Imagine que você está entrando lá dentro de si mesmo. Como quem caminha por um corredor intenso. Sabe aquele corredor grande e profundo interno? O corredor da sua vida. Se conecte profundamente com você mesma e vá andando aí nesse corredor da sua vida. Vá vendo as suas memórias e diga lá dentro, vá se permitindo. Se houver uma dor em mim, eu permito que ela se revele. Com respeito e sem pressa. Eu deixo sair, eu deixo se expressar em mim essa dor. Vá buscando quais são as dores internas que eu tenho. Deixe que seu corpo e suas emoções te respondam. Se houver uma dor em mim, eu permito que ela se revele. E deixe que as suas emoções expresse essa dor. Não force nada, apenas observa. Não precise se forçar a sentir, só observa seu corpo. Se houver uma dor em mim, ande aí na sua história e vá sentindo o seu corpo. Eu permito que ela se revele com respeito e sem pressa. Observa também onde que isso se expressa no meu corpo. Eu encontrei um sentimento, eu encontrei aqui uma angústia, uma tristeza, eu encontrei uma saudade. Eu encontrei, o que que você encontrou? Observa onde que isso se expressa no seu corpo. Encontrei uma saudade, aperta o meu peito. Eu encontrei uma confusão, meus pais brigando, aperta minha cabeça. Onde que isso se expressa no seu corpo? Consegue identificar uma dor? Uma dor que, pode falar, quem conseguir encontrar assim, uma dor que você considera alguma coisa assim, eu sinto isso, senti uma tristeza, senti uma angústia, senti uma saudade, a morte de alguém. O que que você encontrou aí no corredor da sua vida de dor, de desconforto? Eu não Ai, consigo ver nada. ah, Só que quando fala, hum, aí quando eu me conecto com o que fala, por exemplo, hum, eu tenho uma dor muito forte, assim, que quase todo dia eu sinto, é vontade de chorar. sim. Assim, aí os meus olhos lacrimejam com facilidade. Aí eu corto as emoções para não acontecer isso. Para não, feche os olhinhos. Olha, eu vou conduzir o Eloy e vocês acompanhem. E vocês podem ir naquilo que foi para vocês, tá? Eu vou conduzir o Eloy.
Fique numa posição confortável, Eloy. Aí quando manda eu pensar, eu não penso. Aí quando guia, eu consigo. Tá, eu vou só, agora você vai só sentir, tá? Pode fechar o olhinho. Sente lá aquela vontade de chorar. Vai lá naquele sentimento seu profundo. Observa qual foi a primeira vez que você sentiu isso, Eloy. Vai lá para o lugar onde você sentiu isso a primeira vez. Consegue encontrar o lugar? O tempo? Parece que é tipo assim, que a minha mãe, principalmente, não me via Sim, sim. Você consegue ver o lugar que você está? É dentro ou fora de casa? dentro. É dentro de casa. Era aquele garotinho invisível, né, para a mãe? Sim. Sim. Vá se conectando com essa solidão, com esse vazio, e veja onde que isso se expressa no meu físico. Dá um aperto na garganta, dá uma dor no peito. Qual é a expressão? Os olhos lá. Os olhos, eu tenho vontade de chorar. Deixa sair essas lágrimas, Eloy, deixa sair. Olha lá aquela criancinha com vontade que a mãe olhe para ele, que a mãe veja ele. O que que aquele menininho tinha vontade de dizer para a mãe? Tipo, me veja. Mãe, me veja, eu estou aqui. Essa frase é muito forte. Me veja, me veja. Repita essa frase dentro de você. Mãe, me veja, olha para mim. Imagine agora a sua mãe aí à sua frente. Deixa sair essa dor da criança que não é vista pela mãe. E diga para sua mãe tudo o que você gostaria de dizer. Mãe, olha para mim. Eu estou aqui. Eu sempre sofri sozinho. Eu estou quieto porque eu não queria incomodar, mas dentro de mim tinha uma dor profunda e me doía quando eu não era visto. Me dói, mãe, não ser visto agora, pequenininho. Calça o sapatinho daquele menininho e sente a dor daquele menininho que tem vontade de puxar na saia da mãe e dizer: Olha para mim, mamãe. Quando você repete essa frase, olha para mim, vem mais momentos ou é só esse? Só um, sempre assim, parece que Tá, não vi. Hoje, lembrando aqui, o meu netinho faz isso. Ele fala: olha para mim, vovô, você não está me olhando, vovô, você não está me escutando. sim. Olha só, Ele, Eloy. Agora, não desconecta da dor, tá? Olha lá aquele menininho chorão, aquele menininho escorrendo a lágrima, tá? Calça o sapatinho daquele menininho. E deixa a sua mãe entrar na cena junto com você. A sua mãe, a mãe daquele menininho, a sua mãe daquela época. E diga pra ela: Mãe, olha pra mim. Eu tô aqui sozinho. Olha pra mim, mãe. Expressa pra ela, Eloy, fala com ela. Tudo que você gostaria de dizer. Por que que você queria que ela olhasse pra você? O que que você estava vivendo naquele momento? O que que era? O que que estava acontecendo ali? quando ela saía, eu arrumava a casa para ela chegar e me ver. Uhum, Aí eu consegui ver agora. Pela primeira vez, eu consegui ver. Eu lembrei que a gente tinha um sofá verde lá de Napa, que é sofá. Aí eu arrumei a casa, ela chegou e me agradeceu agora, né? sim. Aí eu pedi ela, sendo aqui no sofá aqui, tipo, querendo que ela me fosse no colo. Uhum. Ela te colocou no colo? Colocou, deitei no colo dela. Sim, muito bem. Vai lá naquela criancinha no colo da mãe e diz: Mãe, como é bom te ter perto de mim. E diga para ela: Mãe, eu te vejo. Eu vejo que a sua vida é puxada, é cansativa. Olha para mim, mãe. Eu também sinto a sua falta. Eu também quero ser visto pela senhora. Eu entendo que a vida é dura e eu não te julgo por isso. Mas fica mais perto de mim. Me abraça. Dá um abraço na sua mãe.
Dá um abraço, aquele menininho, imagina aquele menininho lá no sofá abraçado com a mãe, sentindo o amor da sua mãe. Deixa o amor da sua mãe te nutrir. E sinta o que tua mãe te diz. É muito forte isso, tá? Sente o que que ela te diz. Tenta ouvir ali o que que vocês conversaram e também sentir. Minha mãe ouvindo de mim. Tudo isso, o que que ela me diz? O que que ela te diz? Ela chora também, ela chorou, né? Ela Ela, chora até hoje. sim, muito bem. Como é que você se sente agora? Bem, Bem, procure de novo aquele menino chorão, aquele menino que chora à toa e vê se você ainda encontra. Olha de novo, dá aquela volta de novo lá no interior da sua vida, aquele corredor da sua vida e procura aquela tristeza, aquele choro. Vê se ele ainda está aí. consegui achar, não. Não, fica tudo em paz, sente uma leveza? Sim, Sim, muito bem. Mas pode ir respirando e quando sentir-se confortável pode abrir os olhinhos. Conseguiu encontrar a cena, né, Eloy? consegui. Muito bem, pode abrir o olhinho aí. Alguém mais, gente, encontrou assim uma coisa que para você fez sentido, para você foi forte? Posso falar? Pode, pode. Boa noite, né? A Boa primeira vez que eu noite. participo Seja e bem-vinda, querida. obrigada. E nossa, eu amei tudo desde o começo, né? Quer dizer, não peguei desde o começo porque eu tava fazendo algumas coisinhas, mas eu consegui conectar e me Aham, escutando. Vendo agora, veio um entalo na minha garganta, sabe? Um entalo. sim, E quando você começou a falar, visualizar, realmente eu visualizei um corredor e nesse corredor tava todas as cenas, parecia paredes e cenas da minha vida como passando. E é interessante que uma guerra que eu tô tendo agora é, de me expor, de falar. sim. Coisa que eu não tinha antes e agora tá tendo uma trava muito grande. E quando você falou isso, veio aquele entalo aqui. Então, sim, Travou. Travou. E eu indo, e eu me vi pequena na escola, quando aconteceu uma situação que na hora do intervalo, né, na hora do recreio, que a gente fala recreio, né? sim. Uma criança me empurrou, o menininho veio, me empurrou, e eu caí em cima de um vaso e quebrou esse vaso partiu. E ali eu Aham, fui levada para a diretoria, eu e ele junto. E só que quando eu fui me expressar para falar que não foi a minha culpa, que ele me empurrou, aquela mulher deu um grito, que era a vice-diretora. nossa, E aquilo eu engoli. olha que forte. E eu depois assim, mas como que agora? Antes eu consegui, daqui a pouco do nada veio esse bloqueio e me veio de lá, daquela cena lá atrás. Eu tinha 7 anos, 8 anos, uma coisa assim. Sim, E doeu, sabe? Deu um aperto no coração e me entalou. tá. Você é terapeuta? Só. Eu vou fazer TRG com você, tá? Fecha os Uhum. olhinhos e olha da pior forma possível para isso. Olha da pior forma possível. Veja da pior forma possível. Aquela mulher te gritando, dizendo tudo. Quando você encontrar o sentimento, como você se sentiu ali, a vergonha, mergulha, entra na vergonha, sente mesmo a vergonha rasgando. De 0 a 10, o quanto que é ruim, olhar para isso. 10. Qual o sentimento que vem, Alessandra? Vergonha, medo. Vergonha e medo. Olhe de novo e sinta essa vergonha e o medo. Olhe sentindo profundamente vergonha e medo. Encare o sentimento. Olhe da pior forma, sinta a vergonha o máximo que você consegue. Deixa bem feio mesmo o negócio. E agora, como é que tá? Eu tô. É. Olha e veja o que mais te incomoda, tá bem? Olha lá e veja o que mais te incomoda nessa cena. Essa mulher gritando. Pronto, foca nessa cena, foca nos gritos dessa mulher na sua orelha. Aquilo te humilhou, aquilo foi uma vergonha, aquilo te expôs. Olha o medo de se expor aparecendo. Aquilo te expôs. Olha e veja você exposta para toda a escola ali.
de forma pejorativa. Dói a injustiça, sabe? Então, mudou o sentimento. Virou, tá? Percebe? Já virou a chavinha. Sinta a injustiça. Quem é você para fazer isso comigo, né? Olhe lá. E sinta profundamente. Olhe para a cara dela, aqueles gritos dela. Olhe bem a carinha dela. Sente raiva? Tô ficando gelada. Muito bem. A injustiça está forte ainda? Respira. Respira 3 vezes profundamente. Quando soltar, deixa sair tudo, esvaziando todo o corpo. Deixa sair tudo. Muito bem. Olha de novo a cara daquela mulher te gritando, te expondo. E não foi sua culpa. Sinta a injustiça. Sinta a petulância, o atrevimento, a falta de empatia daquela mulher com você. Você é bem pequenininha ali perto dela. Tá dando raiva agora. Ótimo, maravilha, tá? Sinta a raiva. Deixa a raiva vir com tudo, tá? Sinta a raiva. Olha e sinta a raiva dessa mulher. Deixa sair essa raiva. As mãos vão esquentar. Minha vontade é de... Socar ela, né? Muito bem. Pode soltar toda essa raiva. Olha a cena com muita raiva e deixa sair toda essa raiva. Olha de novo da pior forma possível e vê o que ainda me incomoda nessa cena. Ela quis, parece que, mostrar que ela é autoridade. Sim. Eu não precisava disso tudo. Sim. O que mais te incomoda é o autoritarismo dela, né? Sim. Olha só para isso agora, fortemente. Aquela mulher sendo grande em cima de uma criança frágil. E com certeza você era aquela menina boazinha que fazia tudo certo na escola, né? De 0 a 10 tá quanto? Um desconforto? 3. 3. Veja lá, o que que é esse 3? Olha, calmamente, da pior forma possível, o que que é esse 3 que ainda me incomoda? Foi ridículo. Pronto, olhe para aquela mulher ridícula, berrando, mostrando autoridade em cima de você. Zera tudo. Traz alívio. Traz. Não consigo Vai. mais ficar nela. Muito bem. O monstro, quando é enfrentado, ele morre. Eu falo que os vãos da nossa vida, a gente precisa. A gente olha, eu olho a minha vida, eu fiz isso comigo e faço com os meus clientes, né? Olhe as feridas como aquela casa escura. A gente precisa entrar com a lanterna e pôr luz. É dolorido? É. Mas quanto mais coragem você tem de olhar para a coisa, mais vitorioso você se torna. É enfrentando que a gente vence, né? Essa garra. Parabéns, viu, querida? Gratidão. Ai, gente, foi incrível, né? Foi. Foi incrível. É muito bom poder ajudar, sabe? É muito bom fazer isso. Eu gosto muito de mexer com vidas. Hoje eu dei alta para uma mulher lá da França. Eu fiquei encantada com todo o trabalho que a gente fez. Eu disse, como é bom chegar nesse nível, né? Uma pessoa que chegou com, ela tinha um zumbido, ainda ficou, né? Mas agora a gente já sabe. Ela tinha zumbido no ouvido a ponto de não conseguir ouvir as outras pessoas. De estresse, uma masoca que carregou o mundo nas costas, né? Em 1 ano de terapia, 1 ano. Hoje eu dei alta para ela. Né? Assumindo a vida, assumindo o trabalho, saiu daquele estado, mudando a vida inteira. Como é bom ver vidas transformadas, pessoas se resolvendo, né? É maravilha isso. E, gente, depende muito de vocês, tá? Os processos terapêuticos é a ponte. Quem caminha somos nós, tá? Somos facilitadores de processos, né? O outro é quem faz. Pois bem, mais alguém quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Eu. Ah, tá, sim. Foi bem interessante que quando eu estava fazendo,
eu me conectei com cenas juntos com os meus irmãos mais velhos do que eu. São 2 irmãs e um irmão. E às vezes eles faziam coisas escondido de mim, ou por exemplo, nós estávamos na casa da minha avó e eles foram para um rio, e eu queria ir, eles acabaram saindo escondido de mim. E aí, quando eu estava entrando nessa cena, eu assim, me senti me afastando, assim, sabe, deslizando, tipo Michael Jackson, deslizando para trás e eu querendo ir para frente. Sim, sim. E parece que estão me puxando para trás. Eu achei Sim. muito estranha essa cena, porque eu nunca tive essa cena antes. Então, eu me conectei com sempre os mais velhos fazendo alguma coisa que eu queria fazer junto e que eles acabavam fazendo escondido. E depois vinham felizes, contentes, contando a história, e aí eu chorava muito e daí me deu muita raiva deles, porque não tinha me incluído dentro da história. Sim. Mas o que me impressionou foi esse negócio de afastando, assim, sabe? Sim, sim. E eu tentava ir para frente, eu até porque abri o olho. criou uma desconexão, eles faziam para te agradar, mas eles queriam fazer algo que fosse deles, né, ali. Na verdade, era assim, tipo, nós vamos para a beira do rio, vamos pescar, vamos fazer. Eu escutava que eles iam sair, eu vou também. Não, você não vai. E aí eu ficava de olho, mas quando eles se disfarçavam e acabava indo. E era sempre ir para um local, vamos para o matinê. Eu escutava, eu vou também. Não, você não vai. E aí eu ficava de olho. Quando eu sabe, disfarçava um pouquinho, eles acabavam indo e me deixando para trás. E aquilo me fazia sofrer muito, porque eu queria estar junto também, eu queria fazer. E, ao mesmo tempo, me dava muita raiva deles quando eles voltavam contando o que tinha acontecido. E essa cena do rio lá, eu lembro que ficou sempre na minha cabeça, eu imaginando como que era esse rio, como era pescar lá nesse rio. E ao mesmo tempo ficava assim, tipo, mas por que não me incluíram? Tipo assim, me jogaram de fora. E aí eu me sentia afastando assim da cena, e eu querendo ir, mas me deslizando para trás. O esquizoidezinho seu aí funcionando, né? Olha de onde que vem aí as dores, né? Isso aí é um gatilho que leva lá para a exclusão, onde eu me sinto desconectado. Quando a gente fica atenta aí aos sinais, tá? Pois bem, queridas, querido, obrigada, viu? Olha, você foi o único homem hoje e se sentiu um conosco. Muito bem, Eloy, você marcou presença grandemente, tá? Fico feliz. Obrigado. Muito bem, obrigada, tá, pela presença de vocês. Olha, 2 horas falando, vocês aguentar tudo isso é muita coisa, tá? Obrigada, tá? O material dessa aula, gente, tá bem extenso, tá bem didático, tá? Eu vou colocar lá, junto com essa aula, eu vou disponibilizar para quem não conseguiu. E o material tem vários exercíciozinhos ali, sistêmicos. A Gi está dizendo que passou rápido. Tem muitos exercícios sistêmicos. Se vocês focarem em fazer tudo que é proposto, e qualquer dúvida que vocês tiverem dos materiais, podem chamar, podem fazer aquela listinha que eu faço os atendimentos individuais para tirar dúvida, para trabalhar o que foi visto ali. E como eu fiz aqui, com o Eloy eu senti que dava para usar sistêmica, com a Alessandra a gente precisava reprocessar, porque foi um trauma bem visível, né? E era uma coisa da forte ali. Então, a gente usa as ferramentas de acordo com a necessidade. Quer dizer, eu uso aqui com vocês, tá? Nos atendimentos, eu uso primeiro a TRG e vou ali mesclando com alguma coisa aqui. E depois, quando eu vejo que tem emaranhamento, ali eu proponho para a pessoa uma constelação mesmo, tá? Obrigada, muito obrigada. Tá? Depois eu vou criar o link e jogo lá para quem não veio, e eu acredito que o material meu marido até já fez, eu já disponibilizo lá, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Quem veio pela primeira vez, seja bem-vindos, vamos estar aqui. Qualquer dúvida a gente tira lá no grupo, tá bom?